São dados estes dois vetores de deslocamento e pede-se para obter o tensor das deformações. O tensor das deformações tem elementos ε e j dados por 1/2 da derivada da componente SI em ordem xj mais derivada da componente SJ em ordem xj. Portanto, para ε1 temos derivada de S1 em ordem a x1. Ora, o S1 não depende de x1, pelo que esta derivada é zero. Quanto a ε22, a componente 2 do vetor SA está aqui, não depende de x2, portanto, também é zero. ds2 dx2 igual a zero. O ε12 é o meio da derivada de S1 em ordem a x2, mais a derivada de ds2 em ordem a x1. Ora, a derivada de ds1 em ordem a x2 é k1, a derivada de ds2 em ordem a x1 é k2, pelo que o ε12 fica 1/2 de k1 mais k2, que é igual também a ε21. Claro que não há componentes do tensor das deformações com o índice 3. O problema reduz-se a 2 dimensões apenas. O tensor das tensões para o deslocamento SA pode então escrever-se na forma 0A0, em que A é igual a K1 mais K2 a dividir por 2. Pede-se no problema para encontrar os valores próprios e os vetores próprios. Para encontrar os valores próprios desta matriz, temos de tornar nulo o determinante secular, menos lambda A menos lambda, igual a zero, conduz a lambda ao quadrado menos A ao quadrado igual a zero, e, portanto, lambda 1 igual a mais A e lambda 2 igual a menos A. Vamos calcular agora os vetores próprios associados a cada um destes valores próprios. Para o primeiro valor próprio, que eu vou agora designar por epsilon. Epsilon1 igual a mais A. Temos de resolver o seguinte sistema de equações, menos AX1 mais AX2 igual a zero, e AX1 menos AX2 igual a zero. Este sistema de equações conduz a x1 igual a x2. A segunda equação conduz exatamente ao mesmo resultado e a terminação pode ser levantada através da condição de normalização do vetor próprio. Então, o vetor próprio 1 associado ao valor próprio ε1 é dado por 1 sobre raiz de 2, componente x, e 1 sobre raiz de 2, componente y. Já para o outro valor próprio, ε2 igual a menos A, temos um sistema de equações semelhante para resolver. Encontraremos que x1 é igual a menos x2, mas nem vale a pena resolver esse sistema de equações, pois sabemos que o 2 tem que ser perpendicular ao 1 e, portanto, vamos escolhê-lo na forma menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Basta trocar as componentes, que neste caso são iguais, e depois mudar o sinal a uma delas para garantir que os dois vetores são perpendiculares um ao outro. Vamos agora calcular o vetor rotação, que é dado por um meio de nábula vetorial S, e portanto temos E1, E2, E3, derivada em ordem a x1, derivada em ordem a x2, derivada em ordem a x3, e agora as componentes do vetor SA, e que são K1, x2, K2, x1 e 0. Este produto vetorial fica então um meio. Agora, componente 1, este termo dá 0, este também dá 0, portanto não há componente 1. A componente E2, derivada em ordem de 0 é 0, derivada em ordem a x3 de K1, x2 também é 0, só ficamos com o componente E3, e que é a derivada de x1 de K2, x1, que dá K2, menos a derivada de K1, x2 em ordem a x2, que dá K1. Portanto, ficamos com um meio de K2 menos K1 a multiplicar pelo versor E3, e este é então o vetor rotação para a transformação A. Podemos agora repetir o que fizemos antes para a transformação B.
Vou aqui escrever a deformação B, K1 mais K2, a dividir por 2, x2 é 1 mais x1 é 2. Se calcularmos agora a derivada de S1 em ordem a x1, para encontrarmos o elemento ε1, obtemos 0, porque o componente S1 não depende de x1, o mesmo se passa com o componente de S2 relativamente a x2, o ε22, que é a derivada de S2 em ordem a x2, é 0, e finalmente o ε12, que é igual ao ε21, é 1 meio, a derivada de S1 em ordem a x2 mais a derivada de S2 em ordem a x1, o que dá K1 mais K2 sobre 2, e agora temos a derivada de S1 em ordem a x2 é 1, mais a derivada de S2 em ordem a x1, que é também 1. Falta um meio, este 1 meio, e portanto este dá simplesmente K1 mais K2 sobre 2. Portanto, o tensor das deformações para o campo de deslocamento SP é dado por 0A, A0, em que A é igual a K1 mais K2 sobre 2. Ou seja, temos exatamente o mesmo tensor das deformações que tínhamos encontrado para a transformação A. Vamos agora encontrar o vetor de rotação para esta transformação B, o meio de Nabla, vetorial SP, dá 1 meio, e agora o seguinte determinante simbólico é 1, A2 e A3, derivada dx1, derivada dx2, derivada dx3, e agora temos as componentes do vetor SB, e que são, usando a mesma notação de há pouco, A vezes x2, e aqui A vezes x1 e 0. Vamos efetuar este cálculo. A componente x1 dá 0, porque é a derivada de 0, menos a derivada de AX1 em ordem x3. A componente 2 também dá 0, que é a derivada de AX2 em ordem x3, menos a derivada de 0, mais 1 meio, e agora da derivada é 3, da derivada de x1, de AX1, o que dá A, menos a derivada de AX2 em ordem x2, que é menos A, portanto, o vetor de rotação é 0. Quer dizer que temos inicialmente dois campos de deslocamento, duas transformações, a que corresponde exatamente o mesmo tensor das deformações, o que não significa que seja exatamente a mesma transformação. Podem ter o mesmo tensor das deformações e serem, como é o caso presente, transformações diferentes. O que se passa é que no primeiro caso temos uma deformação seguida de uma rotação e neste segundo caso temos uma deformação cisariamento puro, ou seja, a transformação B, uma transformação em que não há qualquer rotação, há só deformação.